Meus irmãos, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico hoje, que nós encontramos no livro de Jó. Jó, capítulo 11 e o capítulo 12. Capítulo 11 de Jó. Zofar repreende Jó, mostra a sabedoria de Deus e exorta ao arrependimento. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta a multidão de palavras, e o homem falador será justificado. As tuas mentiras se hão de calar os homens, e zombarás tu sem que ninguém tenha vergonha. Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos meus olhos. Mas na verdade provera Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiples e em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura alcançarás o caminho de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que a visão dos amigos de Jó era sempre a pecaminosidade de Jó. Zofar ouviu, Jó, as lamentações de Jó, e ele chegou a dizer a Jó que já estava enfadado das multidões das palavras de Jó, da sua justificação, e chamou até de mentira. A justificação de Jó, que Jó dizia que não tinha pecado, ele chamou de mentira, E ele disse que se Deus falasse com Jó, então Deus ia mostrar a Jó a loucura do seu coração, E ele diz até que na multidão das palavras de Jó, Jó dizia que era limpo aos seus olhos. Na verdade, Jó não estava sofrendo consequências dos seus pecados. Deus colocara Jó à prova diante de Satanás para provar que existia um homem fiel sobre a face da terra. Mas aí nós vemos que Zofar disse no verso 6 que Deus estava cobrando de Jó menos do que a sua iniquidade merecia. Quer dizer, ele estava dizendo: olha, isso que está passando, perdesse casa, perdesse filho, perdesse mulher, gado, perdesse gado, ovelha, serva, perdesse a saúde, você está sofrendo menos do que o que Deus está cobrando de ti. Deus está cobrando muito menos a você do que a tua iniquidade merece. Mas a pessoa, é como diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Ele não estava passando por nada, ele estava achando que ainda era pouco que Jó estava passando, porque a iniquidade dele merecia muito mais, não é? Então nós vemos, ele pergunta se Jó poderia alcançar o caminho de Deus ou se chegaria à perfeição do Todo-Poderoso, E ele dizia que Deus, com o seu poder, que Jó subisse às alturas, o que era que Jó poderia fazer à altura que Deus fez? Diz que a sabedoria de Deus era mais profunda do que o inferno. Então ele estava explicando aqui nesse versículo 8, irmão, que o conhecimento de Deus, a perfeição do Todo-Poderoso, era muito mais alto do que o céu e muito mais profunda do que o inferno. Como Jó poderia alcançar isso, não é? Diz que a sabedoria de Deus era mais comprida do que a terra e mais longa do que o mar, E se ele destruísse, se Deus encerrasse o que Deus quisesse fazer, quem podia impedir, Porque diz que Deus conhecia o caminho dos homens vãos, E os vícios, do homem maligno, dos homens maus, dos homens de vício, Então ele dizia: mas o homem é falto de entendimento, E sim, o homem que nasce e cria é como o jumento montês. Então ele está dizendo: Jó, a tua sabedoria não passa da sabedoria de um jumento, em relação à sabedoria de Deus, Se tu preparaste o teu coração, Jó, levanta para ele a tua mão, dizendo, clama a ele, se teu coração está preparado para ouvir o que Deus está dizendo. Se há iniquidade na tua mão, lança para fora de ti, e não deixa habitar a injustiça na tua tenda. Esse é o conselho que nós damos a todos os irmãos, a toda igreja, a todas as pessoas. Se há iniquidade, pecado em nossa mão, vamos lançar para longe de ti. Não deixa a iniquidade, o pecado habitar no teu coração, na tua tenda. Esse conselho é certo, irmão? Porque ele disse que se isso fizer, então o rosto de Jó iria se levantar sem mácula. É um conselho para todos nós, não é?
e estaria firme e seguro, sem temor. A pessoa que está andando em justiça diante de Deus não tem temor. Agora aquele que está em pecado está em temor, porque está inseguro diante de Deus. Então, quando Jó confessasse o pecado que ele achava que Jó tinha, Jó ia se esquecer do trabalho, e não ia, ia se lembrar dele, das lutas que ele estava passando como águas passadas, não é? Ele diz que a vida de Jó, mesmo que tivesse sido escura, agora ia se levantar como a luz da manhã, ia se levantar claro, que Jó passaria a ter confiança, porque haveria esperança, e podia olhar em volta e repousar seguro. Podia deitar e se acordar sem ninguém espantar. Na verdade, o que ele está dizendo é certo, irmãos. A única coisa que traz temor a nós é o pecado, é a maldade escondida. A Bíblia diz, irmãos, aqueles que escondem as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que confessam e deixam alcançará misericórdia. O que temos que fazer, conforme o conselho que ele deu a Jó, se há iniquidade na tua mão, lança para fora de ti. Então todos esses bens virão, todo esse mal fugirá. A alegria vem ao teu coração, a luz como a claridade do dia, né? E você vai habitar seguro, que tem salvação e que tem comunhão com Deus. Então no capítulo 12, Jó responde, na verdade, que só vós sois povo, e convosco morará a sabedoria, também eu tenho um coração como vós, e não sou inferior. Então Jó queria dizer, rapaz, vocês vêm me aconselhar, em vez de me compreender, vocês acham que são mais sábios do que eu, que com vocês estão a sabedoria. Eu também tenho um coração como vocês, rapaz, eu também temo a Deus, não sou inferior a vocês. Se eu sou irrisão para meus amigos, né? Eu que invoco a Deus, e ele me responde, justo e reto, serve de irrisão, quer dizer, eu estou servindo de irrisão, eu sou justo, eu sou reto, quer dizer, Jó tem direito, nós nos conhecemos, irmão, né? Nós conhecemos. Se a gente vive uma vida de pecado, você não vai dizer assim, eu sou do meu coração e a minha mente, não. Mas se você vive uma vida, você vai dizer assim, eu sou justo, eu sou reto dentro das nossas limitações, não é? Mas ele diz que a opinião daqueles homens, irmão, era uma tocha desprezível, era uma opinião, né, de quem está descansado, não era a opinião daquele que passou pela luta. A gente só sabe o que é sofrimento é quando a gente passa, não é? Então nós vemos aqui o versículo 7, onde já diz, pergunta agora às alimárias, e a cada uma delas ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber, ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes te contarão. Contarão o quê? Quem entende por todas essas coisas, que a mão do Senhor fez isso. Jó disse, eu também sei dessas coisas que vocês sabem, né? O que está, e que na mão de Deus está a alma de todo que vive, o espírito de todo espírito humano está na mão de Deus. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar, as comidas. Então, irmão, nós sempre pregamos. A boca da alma é o ouvido. O ouvido prova a palavra, assim como o homem, a boca do homem, prova a alimentação, não é? Com os idosos está a sabedoria e a abundância de dia. Na verdade, te espero que todo homem e mulher idosa seja uma mulher sábia, que tenha acúmulo de sabedoria, que ele cresça e não diminua. Mas com Deus, irmão, está o entendimento, está a força, está o conselho, não é? Com Deus, né? Ele é aquele Deus que derriba e ninguém reedifica. Ele é aquele Deus que mata e ninguém dá vida. Ele é o Deus que fere e ele mesmo sara, né? A Bíblia diz aqui, verso 8, ele retém as águas, secam as águas e se transtorna, né? Ele faz com que o rio se torne em deserto. Com ele está a força e a sabedoria, e o que erra e o que faz errar. Então nosso Deus é aquele que tem todo o poder. Aos conselheiros ele leva despojados, e aos juízes ele faz desvairar, ele enlouquece os juízes e os sábios da terra, não é? Aos confiados ele tira e toma o seu entendimento dos velhos. Ele derrama desprezo sobre os príncipes e afrouxa os cintos dos fortes. As profundezas das trevas manifesta, a sombra da morte traz a luz. Ele multiplica os povos e faz perecer, dispersa as nações e o povo reduz. Então quem faz tudo isso é o nosso Deus. O nosso Deus é poderoso em obras e efeitos. Nós não podemos brincar com Ele, mas vale a pena servir a Ele, ser santo, ser justo, porque há uma recompensa para aqueles que temem a Deus e que amam a sua palavra.